Então tá aqui, né, gente, voltando aqui a aula, né, a parte de emancipação na pessoa física ou natural. Emancipação, né, é a antecipação da cessão da incapacidade, né? É uma antecipação da cessação da incapacidade. Porque a emancipação é para aquela galera que é menor de 18 anos, né? É a antecipação da capacidade civil, né? Emancipação, né, é a antecipação da cessação da capacidade, aqui, ó. É a antecipação, né, de quê? Da cessação da incapacidade. Isso é a emancipação, né? Antecede o quê? A incapacidade. É a antecipação da capacidade civil, né? Antecipação da capacidade civil. O ato de emancipação, então olha aqui, muito importante isso aqui, tá? O ato de emancipação, ele é o quê? Ele é irrevogável e irretratável. Então, uma vez emancipado o menor, em púbere ali, um menor, o ato, ele é irrevogável e irretratável. Então, uma vez emancipado, este ato ele é irrevogável e irretratável. O cidadão emancipado, a priori, não retornará à sua função de incapaz. Então, o cidadão emancipado, a priori, não retornará à sua função de incapaz. Então, nós temos o quê? A emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal, né? A voluntária será aquela conferida por ambos os pais, né? Ou por um deles na falta do outro, né? Através de quê? De escritura pública, independentemente de homologação judicial. Então nós temos aqui, né, a voluntária, emancipação voluntária. É aquela o quê? Conferida por ambos os pais ou por um deles na falta do outro, através de quê? De escritura pública. Mas o quê? Importante esse pedacinho aqui, tá, gente? Independentemente, ou seja, não depende de homologação judicial. Então, a emancipação voluntária, conferida por ambos os pais ou por um deles na falta do outro, é através de escritura pública, mas independentemente de homologação judicial. Não depende de uma homologação judicial. Parágrafo único, né? Cessará para os menores a incapacidade quando? Aí tem, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, o parágrafo único diz assim: cessará para os menores a incapacidade. Então, para os menores, a incapacidade cessará. Nós temos aí o quê? 5 incisos. O primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, né? Mediante instrumento público, e não depende de uma decisão de uma homologação judicial ou por sentença do juiz. Então, mediante instrumento público ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, independentemente de uma homologação judicial. Cessará também para os menores a incapacidade quando contrair o quê? O casamento. Pelo casamento vai ser cessada a incapacidade. Pelo exercício de um emprego público efetivo, né? Então, aqui está, ó, pegadinha, né? O cara fez o concurso. Ele pode ser emancipado? Não. Ele fez o concurso e passou no concurso. Ele pode ser emancipado? Não. Ele fez o concurso, passou no concurso e tomou posse. Ele pode ser emancipado? Não. Aqui diz o quê? Que ele fez o concurso, passou no concurso, tomou posse e entrou em exercício. Aí sim ele pode ser emancipado. Porque o inciso 3 ele é bem claro. Pelo exercício de emprego público efetivo. Então, pela colação de grau em curso de ensino superior. Ah, ele fez o Enem e passou, pode ser emancipado? Não. Fez o Enem, passou, está no último ano da faculdade, pode ser emancipado? Não. Aqui é muito claro. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Ele tem que colar grau. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que
Em função deles, o menor com 16 anos completo, o menor com 16 anos completos, tenha economia própria. Então vamos lá. Cessará a incapacidade. Então a incapacidade cessará pela consensão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante o quê? Um instrumento público. E isso aqui é importante, tá? Independentemente de quê? De uma homologação judicial. Pegadinha de prova direta isso aqui. Ah, o menor ele pode ser incapacidade pela concessão dos pais ou na falta de um deles, dependendo de uma homologação judicial. Errada a questão, independentemente de uma homologação judicial. Então o menor cessará a incapacidade para o menor pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de uma homologação judicial, ou por quê? Ou por uma sentença do juiz. Então, ele pode ter a capacidade pela concessão dos pais, mediante instrumento público, ou por sentença do juiz. Aí coloca lá, o menor ele pode ser emancipado por um dos pais ou por ambos os pais, por sentença do juiz? Sim. O menor ele pode cessar a incapacidade dele pela emancipação por um dos pais na falta do outro, por instrumento público? Sim, tanto por instrumento público ou por sentença do juiz. Ouvido o tutor, se o menor tiver o quê? 16 anos completos. Então, pelo casamento, né? Vai lá os pais, né? Dá autorização para o menor casar. Então, ele casando, a incapacidade dele cessará pelo casamento. Pelo quê? Pelo exercício de emprego público efetivo. Pelo exercício de emprego público efetivo. Exercício. Pela colação de grau. Colação de grau em curso de ensino superior. E pelo estabelecimento civil ou comercial, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego. Então, ele tendo um estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência da relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem o quê? Economia própria. Então você percebe, né, que é o menor de 16 anos completo. Menor de 16 anos completo. Então o estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, desde que na função dele o menor com 16 anos completo tem o quê? A sua economia própria. Então importantíssimo aqui esse slide, né? Vamos fazer aqui, né, a famosa o quê? Cruz de Malta. Por quê? Porque cai, né? Toda hora cai. Isso aqui cai direto. Beleza? 5.1, voluntária. Emancipação voluntária, né? Se a mãe for separada do pai, a detém e a guarda. Ela poderá sozinha conceder a emancipação? Se houver conflito na decisão dos pais. Como assim conflito? O pai decide emancipar a criança, mas a mãe não. E aí? Houve um conflito. A emancipação voluntária é ato irrevogável, mas os pais podem ser responsabilizados pelos danos causados pelo emancipado? Então são perguntas que sempre caem em concurso. E nós vamos ver cada uma delas, né? Se a mãe for separada do pai, a detém a guarda, ela pode sozinha conceder a emancipação? Se houver conflito na decisão dos pais, como é que vai ser feita a emancipação, se um quer e outro não? A emancipação voluntária é ato irrevogável, mas os pais podem ser responsabilizados pelos danos causados pelo emancipado? Ou seja, tá lá os pais, né? A criança é problemática, eles não dão conta da criança ali, né, do menor. É aquela criança, né, virado no giraia, que apronta todas, vai lá e causa um dano no carro lá, no bem de uma outra pessoa.
os pais vão ser responsabilizados juntamente com o menor? Vamos ver essas situações aí, né? Ainda que o menor esteja sob a guarda unilaterais de um dos genitores, em relação à separação dos pais, precisa o quê? Precisa da autorização do outro para emancipação voluntária. Então tá aqui, né? Da primeira pergunta lá, né? Ainda que o menor esteja sob a guarda unilateral de um dos genitores, em relação à separação dos pais, precisa sim da autorização do outro para conceder a emancipação voluntária. Então, os pais são separados, um detém a guarda do menor. Este que detém a guarda, ele poderá sozinho emancipar a criança? Não, precisa da autorização do outro responsável. Porque a guarda não é capaz de pôr fim ao poder familiar. Tá aqui, né? Porque a guarda não é capaz de pôr fim ao poder familiar, tanto ao paterno quanto ao paterno, ao pátrio poder. Então, os pais são separados, a guarda está com a mãe. Por a guarda estar com a mãe, o pai vai deixar de ser pai? Vai deixar de ter o pátrio poder? Não. Ele não vai deixar de ser pai nem de ter o pátrio poder. Então precisa da autorização do pai. Beleza? Em relação a um dos pais, quando o outro for morto ou impossibilitado, desapareceu, automaticamente o pai ou a mãe presente poderá emancipar. Então aqui é no caso de um dos pais estar ausente, né? Na falta do outro, um dos pais poderá conceder a emancipação. Tá aqui, né? Em relação a um dos pais, quando o outro o quê? For morto, né? Ou impossibilitado, ou desapareceu, está ausente, o pai ou a mãe presente poderá sim emancipar o menor. E nos conflitos entre os pais em emancipar, tá aqui, ó. Nos conflitos entre os pais para emancipar, o juiz vai decidir o que fazer. Então, quando há um conflito, o juiz vai decidir se vai emancipar ou não. Então, essa emancipação caberá ao juiz. Logo, se tornará uma emancipação judicial, né? Porque se ele der a decisão dele, vai ser uma emancipação judicial. Então, o artigo 1631 ele nos diz o seguinte: durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Beleza. Morreu o assunto, ponto e vírgula, já entra em outro assunto. Na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. É o que está dizendo aqui, né, em relação a um dos pais, quando o outro for morto ou impossibilitado, ou está ausente ou desapareceu, automaticamente aquele que está presente poderá sim emancipar o menor. Então, durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Está aqui. Na falta ou impedimento de um deles, caberá quem ao outro, exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais, quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles o quê? Recorrer ao juiz para a solução do litígio. Logo vai se transformar numa emancipação, o quê? Emancipação judicial, né? Porque se eles estão em conflitos, caberá quem? Ao juiz decidir o que fazer. Artigo 1632. O que é que ele nos diz? A separação judicial, divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos. Então tá aqui, né? Quando um dos pais detém a guarda, né? E o outro não. Se esse que detém a guarda, ele poderá sozinho emancipar o filho. Aqui o 1632 ele nos diz, né? A separação judicial, divórcio, a dissolução da união estável não alteram a relação entre pais e filhos, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe de terem sua companhia os segundos. Então, qual foi a
não vai alterar entre pais e filhos. Somente o quê? Somente aos primeiros que cabe ter a sua companhia em relação ao segundo. Então isso aqui só vai o quê? Senão quanto ao direito daquele que detém a guarda, né? Aquele que deteve a guarda, ele vai ficar com a criança, né? Então o outro só vai ver o quê? De 15 em 15 dias, ou final de semana, mas somente em relação a este direito, que é o quê? De ficar com a sua companhia. Então aqui, ó, separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que cabe ao primeiro quando de terem a sua companhia dos segundos. 1633 nos diz o seguinte: o filho, não reconhecido pelo pai, fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. Beleza, o pai não reconheceu, não está registrado, então fica o quê? Exclusivo no poder familiar da mãe. Ponto e vírgula. Outro assunto. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á um tutor ao menor. Então tá ali, né? Tem a criança. Só tem a mãe, né? Porque o pai não registrou, não tá nem aí. Beleza. Então só tem a mãe. A mãe não for conhecida, ou ela não é capaz, sumiu, se tornou ausente, faleceu, vai dar o quê? Vai dar-se-á o quê? Um tutor àquele menor. Dar-se-á um tutor a menor. E se a mãe for incapaz, o tutor da mãe será também o tutor do menor. Beleza? Se na emancipação, onde houver conflito entre os pais, tá aqui, né? Na emancipação, o conflito entre os pais, o juiz vai amenizar o conflito e conseguir a paz. A emancipação segue voluntária? Caso contrário, o juiz teve que tomar uma decisão mais enérgica, dando razão a um dos pais, e será uma emancipação judicial. Então o que ele está dizendo aqui, né? Nós temos o conflito entre os pais. Tá lá a mãe não quer, mas o pai quer emancipar o menor. Se o juiz conseguir amenizar a situação, fazer com que a mãe também queira a emancipação, né? Fazendo ali um acordo entre eles, será essa emancipação voluntária. Mas se a mãe bater o pé, não quero, não quero, não quero, não vou emancipar, não dou meu consentimento, e o juiz tomar uma decisão mais enérgica, tomar uma decisão para ele, aí essa decisão será uma emancipação judicial, porque a mãe não entrou em acordo. E se ele tomar uma decisão, será uma emancipação judicial. Caso esta decisão seja o quê? Para emancipar o menor. A emancipação voluntária teria o condão de colocar fim à responsabilidade civil dos pais? Claro que não, né? Isso aqui é uma pegadinha bonita, né? Porque tá lá, né? Como eu te falei, menino é virado no giraia. Tá lá o pai ou a mãe não sabe mais o que fazer com o menor. Já foi preso e tudo mais. Fala, vamos emancipar essa criança, porque eu não quero me responsabilizar, né, por ela mais. Isso segundo os pais, né? A e B. Então, por eles terem emancipado esse menor por várias razões de problemas, quando este menor causa algum dano material a outra pessoa, os pais respondem solidariamente com o menor. Então, a emancipação por outorga dos pais não exclui por si só a responsabilidade decorrente de atos ilícitos dos filhos. Então, o filho cometeu uma bobagem ali, cometeu um dano material a uma outra pessoa, os pais vão responder sim solidariamente com o menor. Não exclui a responsabilidade dos pais por ter tido a emancipação. E este tema ganhou até um enunciado aqui, né? Enunciado 41, que ele nos diz o seguinte: a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é de ter sido emancipado nos termos do quê? Do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º do Código Civil. Então, a única possibilidade, a única hipótese em que poderá haver uma responsabilidade solidária, né? Uma responsabilidade solidária
do menor de 16 anos com seus pais, ou seja, ele não vai responder, né? Então tá aí, né? A hipótese do parágrafo único no inciso 1º é quando os pais, ou na falta de um deles, o outro, ele vai emancipar o menor, né, por uma emancipação voluntária, independentemente de homologação. Vamos lá ver para a gente poder recapitular. Então tá aqui, né, o parágrafo único, inciso 1º, ele diz assim: cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante o quê? Mediante instrumento público. Mediante instrumento público, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos, independentemente de homologação judicial. Independente de homologação judicial. Então essa vai ser a hipótese que os pais vão responder de forma solidária, juntamente com o menor, se este vier causar dano a outrem, dano material. Então, a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, né? Por instrumento público ou por sentença do juiz, independentemente de quê? De homologação. Beleza? Uma respe aí, né? A suspensão do processo justifica sustar o curso do processo civil para aguardar o desfecho do processo criminal. Se a defesa se funda na alegação de legítima defesa, admissível em tese. Dano moral, resultando para os pais de que sofreu graves lesões, consideráveis padecimentos morais, tem direito à reparação. Isso não exclui, em razão de o ofendido, também pleitear indenização a esse título. Responsabilidade civil, pais, menor emancipado. A emancipação por outorga dos pais não exclui. A emancipação por outorga dos pais não exclui por si só a responsabilidade decorrente de atos ilícitos do filho. E tá aqui, né? Menor emancipado, né? A emancipação por outorga dos pais. A emancipação judicial se dará na hipótese que o tutor quer emancipar o tutelado que tenha 16 anos completo e, se necessário, uma decisão do juiz, né? Foi o que eu falei lá para vocês, né? Tá aqui, né? Emancipação judicial na hipótese que o tutor quer emancipar o tutelado, tenha 16 anos completo, se necessário, uma decisão do juiz. O juiz vai analisar se realmente é o melhor para o tutelado. Então o juiz vai analisar se realmente é o melhor para o tutelado, para sua proteção integral, ou se não é o tutor querendo se esquivar, inclusive terá de parecer do Ministério Público. Então aqui também tem uma outra situação, né? Uma antecipação judicial. Tá ali, né? O menor de 16 anos, né? Ele não tem pai, não tem mãe, e foi nomeado um tutor para ele. Só que a criança estava dando problema, aí o tutor pensou: vai fazer 16 anos, vou emancipar essa criança. E o que o tutor, né, pretende fazer isso? Quer se livrar logo, né, da responsabilidade da criança. E vai querer fazer o quê? Emancipar, né? Só que o juiz, ele vai analisar o caso, vai ver se é o bem para o menor, e o Ministério Público também vai entrar na parada, né, para ter um parecer do Ministério Público, para ver qual é a real intenção do tutor em relação ao menor. Então, será uma emancipação judicial também nesse caso. Judicial, artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, segunda parte, né? A menoridade cessa aos 18 anos completos. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica o quê? Habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Nós já vimos lá, né, os 5 incisos, né? Pela concessão dos pais, por um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial,
ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 5.3. Está aqui a emancipação que legal, né? Parágrafo único, inciso 2. Hipótese. Pelo casamento. Então, é uma hipótese de emancipação legal, é pelo casamento, né? A separação e o divórcio posterior ao casamento levam à queda da emancipação. Então, o menor casou. Se ele casou, ele se tornou emancipado legalmente. Aí, logo depois, teve o divórcio. Por ele ter se divorciado, este menor acabará com a emancipação? Claro que não, né? Por quê? A emancipação, ela é o quê? Ela é irrevogável e irretratável. Tá aqui, ó. Exercício de emprego público efetivo. Então, pelo exercício de emprego público efetivo, também se dará também com a emancipação legal. Aí tem a perguntinha, né? Emprego e cargo público, ou apenas emprego? Colação de grau em caso de ensino superior. Estabelecimento civil ou comercial, ou a existência da relação de emprego, ou da existência da relação de emprego. Tá aqui, ó, apenas emprego, então nós vamos ver aqui, né? Então, o cidadão casou aos 16 anos e separou aos 17. Continuará emancipado? Continuará emancipado, pois a emancipação ela é irretratável e irrevogável. Continuará, sim, emancipado, porque a emancipação ela é irretratável e irrevogável. Continuará, sim, emancipado. No caso do emprego público, precisa tomar posse e entrar em efetivo exercício. No caso de emprego público, precisa tomar posse e entrar em efetivo exercício. Não é necessário passar somente em concurso. Ou tomar posse. Tomou posse, mas não entrou em efetivo exercício. Não emancipou, porque precisa entrar em efetivo exercício. Precisa colar grau no curso de ensino superior. Precisa se formar, né? Graduar. Extinção da pessoa física ou natural, né? Tá aí a extinção da pessoa física ou natural. Termina a existência da pessoa natural com a morte. Então, quando é que termina a existência da pessoa física ou natural? Com a morte. Tá aqui, ó, com a morte. O fim da existência da pessoa é com a morte, a qual para o direito pode ser real, presumida ou fictícia. Então, a morte ela pode ser real, presumida ou ficta. Presumida ou ficta, né, com procedimento ou declaração de ausência e sem procedimento ou declaração de ausência. Então tá aqui, né, a extinção da pessoa física se dará com a morte. E a morte nós temos a morte real ou a morte presumida ou ficta. A morte presumida ou ficta, ela pode ser com o procedimento ou declaração de ausência ou sem o procedimento ou declaração de ausência. A morte real, né? A morte real é aquela qual tem o quê? Um corpo, né? Então tem um corpo para enterrar, nós temos a morte real, né? A morte no direito no Brasil é a morte encefálica, né? Então, teve a morte encefálica, foi declarado ali, né, a morte do cidadão. Quando há um desaparecimento, teremos a morte ficta. Então, em caso de desaparecimento, ausência, né, teremos a morte ficta ou presumida. É assim denominada porque não há corpo, né? Nós temos aí o exemplo, né, do que aconteceu lá com aquela menina lá do jogador do Flamengo, né, o goleiro, né, do Flamengo, né, Elisa Samúdio, né, que não foi encontrado o corpo da menina. Então ela teve uma morte ficta, ela teve uma morte presumida em virtude dos fatos. Porque não encontraram o corpo da menina. Então, esse desaparecimento, né, teve a morte ficta, né, uma morte presumida, até mesmo porque precisa disso para o juiz dar a certidão de óbito. Logo, não é possível que o médico ateste o óbito na morte ficta, né, ou na morte presumida. Não é possível que o médico ateste o óbito. Quem cabe esta missão é o juiz. Então o juiz, né, vai dar o óbito, até porque o médico não tem como dar o óbito, porque não tem o corpo. Então quem vai dar o óbito vai ser o juiz. Afinal, a vida segue. Ele poderá atestar o óbito sem a necessidade. Aqui, poderá atestar o óbito
sem a necessidade de procedimento ou declaração de ausência, ou com a necessidade de procedimento ou declaração de ausência. Então ali ele pode dar o óbito, né, com a necessidade ou sem a necessidade de procedimento ou declaração de ausência. Então o artigo 7º ele nos diz o seguinte, né? Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência. Então tá aqui, né? Sem a decretação de ausência. Então nós temos aí 2 incisos e mais o parágrafo único. Então vamos ver o que ele nos diz aí, né? Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se for o que? Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, né? Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então nós temos 2 casos aí, né, de morte presumida sem a decretação de ausência, né? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, né? No caso da Elisa Chamúdio, né? Foi provável, né, a morte que estava em perigo de vida. Alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. E o parágrafo único nos diz o seguinte: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, somente poderá dar a morte presumida, né, a declaração de morte presumida nesses casos, depois de esgotada todas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então o juiz vai botar lá uma data provável do falecimento do indivíduo. Através de sentença justificativa do óbito, fixará a data provável do falecimento. Através de sentença. Com o procedimento de ausência. Está aqui, né? Com o procedimento de ausência. Artigo 6º do Código Civil, artigo 22 a 39. A ausência passa por 3 fases para ser declarado, né, a ausência, né? Então nós vamos ter aí, né, 3 fases em relação à ausência com o procedimento ou declaração de ausência. Isso vai ficar para a próxima aula. Para não ficar muito grande o vídeo, para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não sai daí não, que eu já volto já.